podemos improvisar? Eu queria dizer que no evangelismo tem bastante espaço para improvisação. Porque o evangelismo não é sempre a mesma coisa. Cada dia é de um jeito, você se depara com situações diferentes, em lugares diferentes, entendeu? Agora, o culto, ele é praticamente quase sempre a mesma coisa. Porque ele é no mesmo lugar e os princípios já estão estabelecidos. Entendeu? Oração, pregação da palavra, louvor, batismo, santa ceia, dízimo, né? Os princípios já são estabelecidos, não dá para acrescentar outras coisas, né? E no evangelismo não dá para improvisar. Só não dá para improvisar mudando os princípios da palavra. Aqueles princípios da palavra, não. Eles não mudam, tanto aqui na igreja quanto no evangelismo. Isso aí não muda, entendeu? Mas no evangelismo tem espaço para improvisação, que é uma maravilha. Só não pode improvisar, mudar os princípios da palavra. Isso não pode, né? Agora, eu vou falar uma coisa aqui daquelas que eu falo para vocês que tem coisa que é importante, tem coisa que é mais importante, e tem coisa que é mais importante ainda. E o que eu vou falar agora é o que é mais importante ainda. É a respeito do contexto, né? Texto fora de contexto é pretexto. Então nós temos que avaliar o contexto sempre. 90% ou 95% ou 98%, não sei, maioria das heresias elas vêm por não avaliar o contexto. Por não avaliar o contexto. E os irmãos aqui, a grande maioria sabe que é um contexto, mas pode ser que um ou outro não saiba, e até esse que sabe, eu vou dar uma ilustração que vai te ajudar a entender melhor ainda, você que já sabe. Vou te dar uma ilustração. O que é um contexto? Contexto. Por exemplo, nós temos aqui 2 irmãos. E um chega aqui para mim e fala: pastor, essa semana eu comprei aqui uma raquete. Não tem umas raquetes que é elétrica que mata mosquito? Né? Comprei uma raquete e essa semana eu vou matar todos os mosquitos lá em casa porque não aguento mais com a mosquitaiada. Entendeu? E comprou uma raquete. Mas tem um outro irmão que ele fala para mim, isso hoje aqui, né? Ele fala para mim: pastor, lá em casa tá um monte de passarinho que eu não aguento mais. Aí eu comprei um estilingue. Essa semana eu vou passar a semana matando passarinho, porque eles perturbam demais, faz cocô na casa e tal, papapá. Isso hoje. 2 irmãos vêm e falam isso para mim. Entendeu? Mas você não estava aqui nessa hora, né? Aí na semana que vem os 2 irmãos voltam e eles falam: ei, se for irmão você não vai pensar que matou gente, mas estou falando assim, se não tivesse num contexto de igreja, o cara chegava e falou: eu matei mais de 10. Vai pensar assim: nossa, mas tem que ser preso, né? Assassino, né? E aí o outro chega e fala: também matei mais de 10. Ah, puxa, tem que ir os 2 presos, né? Eles estão matando gente, né? Mas ali, no próprio texto, no mesmo momento ali, se você der uma avaliada, se você não lê o texto muito superficialmente, você já pode até mais ou menos perceber. Mas espera aí, nenhum dos 2 está armado, um está com uma raquete, outro está com uma funda. Será que mataram gente? Acho que não, né? Você já desconfia que ali não é um caso de morte de pessoas. Você já desconfia. Mas para você ter certeza, você tem que ir para o contexto. Você tem que ir para a semana passada, o dia que eles saíram daqui para ir, entendeu? E quem estava presente no dia que eles tomaram a decisão e que eles anunciaram aqui, ele vai falar: não, ele estava matando o pernilongo, esse outro está matando passarinho. Você viu que faz toda a diferença, né? Então, parecia um crime gravíssimo, parecia um caso de morte de pessoas, né? Mas não era. No primeiro caso, nem pecado nem crime matar
pernilongo. No outro caso já é crime, que matar passarinho é crime, mas não é um crime tão grave. Prestou atenção? Se você não entendeu o contexto, se você lê o texto e não for observar o contexto, em que contexto foi escrito isso, em que momento foi escrito isso, você entende tudo errado. Né? Uma coisa que era simples pode ser grave, uma coisa que era grave você pode achar que seja simples. Você entendeu? Então, dá para você entender que essa questão do contexto, ela é fundamental para a gente entender a palavra. E entender a palavra é outra coisa também que é fundamental, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sem conhecer a Bíblia, sem conhecer a verdade, sem interpretar a Bíblia corretamente, a gente nunca vai ser liberto. Significa que a gente vai estar sempre endemoniado? Lógico que não. Quando Deus fala de libertação, não está se referindo... Você não precisa estar endemoniado para ser liberto. Ser liberto é mentira. Ser liberto do PT. Irmãos, não entendam mal. Isso aqui não estava no programa, não era para falar, mas vai. Agora que saiu, né? Isso é questão de PT, é uma questão de libertação. As pessoas, elas estão acorrentadas, é um acorrentamento espiritual. A pessoa, ela fica cega, ela não consegue enxergar. Ela não consegue enxergar. E eu vi um sábio dizer essa semana agora, esses dias agora, não sei se faz uma semana ou um pouquinho mais, a maior prisão é aquela que você consegue prender a pessoa sem ela saber que ela está presa. Essa é a maior prisão. Essa é a prisão que é difícil de sair. É mais fácil pular grade, é mais fácil fazer um túnel do que sair de uma prisão que a pessoa não sabe que ela está presa. Como ela vai sair de uma prisão se ela não sabe que ela está presa? Né? E muitas vezes a pessoa entende a Bíblia tudo errado, é crente, está indo na igreja, mas está preso nas heresias, não consegue compreender aquilo, e a vida dela é uma desgraça, é uma derrota. E aí você fala: poxa, mas por que tem gente lá que está indo, nem na igreja vai, e parece que vive melhor do que eu? Pode ser porque você está há pouco tempo na igreja, não deu tempo de falar Deus fazer a obra ainda, pode ser também, porque você chegou na igreja, não vai resolver tudo as coisas de uma hora para outra, as coisas não funcionam assim, né? Mas pode ser heresia, entendeu tudo errado. Quer dizer, está na igreja, está ouvindo a palavra, mas vive como se não ouvisse. Por quê? Porque ouviu a palavra, mas não entendeu, entendeu tudo errado. Né? O texto que eu vou ler diz assim, Mateus 10, 16, 20. Perdão, Mateus 10, 16 a 20. Começa assim: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sedes astutos como as serpentes, e sem malícia, como as pombas. Entendeu? Então, em que contexto isso aqui está escrito? Né? Está escrito num contexto de evangelismo. Deus está enviando aqui os 12, né? Ele está enviando para o evangelismo. Então, num contexto de evangelismo, você vai encontrar gente que não é crente, você vai encontrar gente possessa, você vai encontrar gente endemoniada, você vai encontrar gente que é comunista, entendeu? Que, né, é terrível você lidar com esse tipo de gente, né? Você vai encontrar bandido, você vai encontrar traficante, você vai encontrar, e ali no meio vai encontrar algum crente também, né? Mas então aí, com quem que você tem que ser astuto? Com o pastor? Com os irmãos? Porque astúcia tem vários significados, mas um dos principais significados aqui da astúcia é esperto. Mas não é esperto no sentido de malandro, é esperto no sentido de ativo, inteligente, desconfiado. Mas não é desconfiado demais. Aquelas pessoas que é desconfiado, desconfia de todo mundo, desconfia até da sombra. Não é isso não é de Deus. Desconfiado no sentido. Gideão, a palavra diz que Gideão, ele tinha 32 mil soldados, e ele foi fazendo teste com os soldados para ver os soldados que passavam no teste, né? Aí sobrou só 300 soldados. Tinha 32 mil, sobrou só 300. E por que os 300 passaram no teste? Porque eles eram
desconfiados. Eles eram espertos. Eles eram ativos. A Bíblia diz que quando eles foram beber água na fonte de Gideão, né, que não é uma fonte enorme, gigante, que eu imaginava que era um negócio grande, porque 300 homens bebendo água, imaginava que era uma coisa grande. Aí é uma fonte do tamanho de uma sala de uma casa, mais ou menos, é o tamanho da fonte de Gideão. Entendeu? Israel não tem água, irmãos. É pouca água lá, né? Então, os soldados de Gideão, como é que eles beberam água? A Bíblia diz, igual o cão, entendeu? Eles abaixavam a cabeça assim e ficavam assim, ó, para lá e para cá. E com a mão puxava água, em vez de enfiar a cabeça toda dentro da água, com a mão, como bebe o cão, assim, jogava água e olhando para lá, ativo, atento, prestando atenção, porque o inimigo pode estar querendo me atingir. Porque eles estavam em tempo de guerra. Avaliando o contexto, eu sei dizer em que momento eu tenho que ser astuto e em que momento eu tenho que ser simples como a pomba. Então você está ali com o seu pastor, que já caminha com você há 10 anos, que já chorou por você, que já orou, que já gemeu, o líder do PG que te acompanha, que faz, ou mesmo não seja pastor, não seja o líder, meu irmão já firme na igreja, que já deu muitos motivos, já demonstrou amor, não só para você, mas para todo mundo, já teve atitudes ali que demonstram confiança, e com esse você tem que ser astuto? Não, irmão, com esse você tem que ser simples como a pomba, entendeu? Mas com o ímpio, com aquele que se diz crente, mas não é, seja astuto, seja esperto, que ele pode te colocar numa fria. E a simplicidade, mas tem que saber a hora certa, né? Por quê? Uma pessoa que você convive um bom tempo e ela tem te dado demonstração de ser alguém confiável, irmão, você tem que confiar, até que ela prove o contrário, você tem que confiar. Esse negócio que não pode confiar em ninguém, isso aí é coisa de macumbeira. Você vai lá dar para ler a mão para macumbeira, não, para aquelas mulheres que lê a mão, cigano lê a mão, ela fala, e aquela, primeira coisa ela fala, é aquela sua vizinha, ixi, já faz uma fofocaiada, já bota você, a rua toda, já faz você desconfiar do povo da rua todinho. Já faz você desconfiar do povo da rua todinho, né? Entendeu? Não. Quanto a pessoa não prova o contrário, uma pessoa que tem uma vida, né, correta, tá? Enquanto ela não provar o contrário, você tem que confiar. Mas vamos continuar a leitura. Eu vos envio como ovelhas por meio de lobos, portanto, sede astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Cuidado com os homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. E por minha causa serei levados à presença de governadores e reis, para que deis testemunho a eles e aos gentios. Você prestou atenção aqui? Você prestou atenção? Qual é a hora que você tem que dar bom testemunho? Na hora que você está sendo açoitado. Entendeu? Porque na hora de festa todo mundo dá testemunho, o ímpio também dá. Se você der bom testemunho, você tem que dar também, mas não vai fazer tanta diferença. Não vai ganhar nenhum destaque. Agora, o seu bom testemunho, ele vai ganhar destaque quando você dá bom testemunho em momentos difíceis, em situações difíceis, em situações desfavoráveis. E aí você está dando bom testemunho. Entendeu? É ali que vai chamar a atenção o seu bom testemunho. E é ali que você vai ser diferente dos outros. Vai mostrar que você é diferente dos outros. Porque na hora boa, na hora que está tudo certo, tudo lindo e maravilhoso, na hora da festa, tudo parece bonitinho. O ímpio também parece bonitinho. Né? Continuando a leitura. Aqui vai vir um dos textos mais distorcidos no meio evangélico, porque ele é retirado do contexto. Vamos continuar a leitura aqui. Mas quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis e nem como falareis, pois naquela hora vos será dado o que dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é que fala por vós. Esse versículo aqui é um daqueles que, dentre outros, que são retirados do contexto, que são mal interpretados, né? Um dos mais mal interpretados. Como tem sido interpretado nas igrejas modernas isso? Entendeu? Que o pastor, ele vem no culto, ele não precisa levar, lógico que não são todas as igrejas, mas estou falando, muitos fazem isso.
Você pega, por exemplo, quem leva isso ao pé da letra mesmo é a Igreja Cristã do Brasil, que nós nem consideramos muito como igreja, consideramos como uma seita. Mas levam a pé da letra isso. Mas outras igrejas modernas também, não vou citar nomes aqui não, porque não dá para generalizar, mas muitos cristãos modernos hoje, eles têm essa interpretação. Então, eu não preciso preparar a palavra. Porque se eu preparar a palavra em casa, é uma coisa carnal, é uma coisa que é eu que preparei, que é do meu jeito, que é eu que estou fazendo. Então, eu tenho que vir totalmente despreparado, entendeu? E chegando aqui, então, o Espírito Santo vai me dar a palavra e vai falar através de mim, né? E aí o que acontece nessas igrejas? Primeiro, a palavra acaba em 10 minutos, porque eles não têm tanto assunto, né? Acaba em 10 minutos. Segundo, vai repetir sempre as mesmas coisas também, porque não se preparou, não estudou, né? E vai repetir sempre as mesmas coisas, e vai ser uma tristeza, não tem ensinamento nenhum, né? Mas pastor, mas o senhor não leu o texto ali, e ele não falou que Deus vai colocar? Irmão, prestou atenção no texto, você está evangelizando. Você se depara com ímpios, você se depara com autoridades, e eles vão prender você. Não tem tempo de pegar o tablet, não tem tempo de estudar, não tem tempo de carregar o carregador do tablet, não tem tempo. E você vai ser desprevenido. Na hora ali, o Espírito Santo, ele vai colocar as palavras na sua boca. Nesse contexto, ele vai colocar a sua palavra na sua boca. Agora, eu tenho tempo o dia inteiro lá em casa para preparar a palavra. Deus me deu graça, me deu sabedoria, me deu dinheiro para comprar um tablet, e eu não preparo a palavra e chego aqui, ó Senhor. Isso aí, o nome disso daí é gente preguiçosa, que não quer trabalhar e quer que Deus faça tudo por ela. E a Bíblia diz, quem não quer trabalhar não coma, e isso aí serve para o contexto no sentido natural. Né? Se você não quer trabalhar, não quer ter um trabalho, não coma. Mas se você não quer trabalhar também, preparar as coisas no sentido espiritual, para ter a sabedoria, também Deus não vai dar. Deus dá a sabedoria para quem? Para o preguiçoso que não se prepara. Ele dá a sabedoria, se ele tiver que dar, ele vai dar para aquele que se preparou, para aquele que trabalhou, para aquele que se dedicou. Ele não vai dar para o preguiçoso. Isso vale para o sentido natural, quanto vale para o sentido espiritual, é a mesma coisa. Aqui na nossa igreja, nós não temos, por exemplo, escola dominical, né, que é o estudo da palavra ali. Mas não é errado não, viu? Estudo da palavra, irmão, não é errado nunca, jamais. De manhã, de tarde, dominical, sem ser dominical, segundal, terçal. No estudo da palavra sempre é maravilhoso, jamais será errado. Não é errado. Mas, por exemplo, nós não fazemos o culto, porque geralmente as igrejas que fazem o culto dominical, esse estudo bíblico, é um estudo bíblico, né? É um estudo bíblico, domingo de manhã. Por que eles fazem? Porque a pregação durante o culto, ela é muito pequena. É 1h e 20 de louvor, 20 minutos de pregação, entendeu? E quando vai aqueles 20 minutos de pregação, ainda chama alguém para dar testemunho. Então o culto não tem assim um ensinamento bíblico, não é um estudo bíblico o culto. E nós não, aqui o culto nosso é um estudo bíblico. Escola dominical, isso aqui já é uma escola dominical, isso aqui já é um estudo bíblico, entendeu? Né? E aquele estudo bíblico que você faz domingo de manhã para vir as pessoas só para o estudo bíblico, aí vem 10 pessoas, tem 100 pessoas na igreja, vem 10, né? Então é melhor a pregação, na verdade, ela tem que ser um estudo bíblico. A pregação, né? E é isso que é na nossa pregação. Quando você vem aqui, tem uma aula, tem um estudo bíblico, tem um aprendizado aqui, porque tem um pastor que se preparou, que estudou, que se preparou para vir aqui falar. Entendeu? E aí hoje você aprende uma coisa, mas depois você vai aprendendo outro, você vai aprendendo outro, e você vai aprendendo. Como que você vai vir aqui todo dia fazer a mesma coisa sem se preparar? Né? Agora no evangelismo, tem que se preparar também, tem estratégia também, mas é um pouquinho diferente. Ali tem que ter espaço para criatividade, porque você vai se deparar com situações inesperadas no evangelismo. Né? Conforme eu disse, não sei se eu falei, acho que de manhã aqui, né? Uma certa vez eu fui evangelizar numa casa, mas estava eu e a Carol, e eu sempre me lembro disso, né? E quando eu estou esquecendo, às vezes a Carol lembra desse dia, né? Que fui lá e eu estava orando para a pessoa, e a pessoa estava meio possessa ali e tal, né? E tinha um porquinho, né? E não ri, não dei risada, né? Não, se quiser rir, pode rir. Mas eu acho que o porquinho estava possesso, né? Porque a Bíblia diz que
Teve uma determinada vez ali que os porcos ficaram possessos, né? O espírito dos demoniados foi para os porcos, né? Eu acho que o porquinho estava possesso. Porque eu estou orando para a pessoa e o porquinho vinha e mordia a minha perna. E eu fazia assim, e aí eu trazia o pé para cá assim, jogava para lá, dava aquele molejo assim na perna, jogava, ele batia lá na parede, cara. O porquinho vinha de novo, cara, umas 4, 5 vezes, cara. Ah, não, eu achei. Quer dizer, se você está evangelizando, você está no mundo, você se depara com situações inesperadas. Uma situação dessa no culto aqui nunca vai acontecer. Você entendeu? Ai, irmão. Não, se quiser rir, pode rir, tá? Ai, meu Deus do céu. Era muito novo convertido, eu era cheio do Espírito, cheio do fogo. Não estou dizendo que hoje eu não seja. Eu acho que hoje eu sou muito mais crente do que naquela época. Mas naquela época eu era inocente, né? Eu tinha fé, mas eu era inocente. Hoje eu tenho fé, mas eu conheço o que é fé. Não? Porque, né, ouvindo um vídeo do pastor Rodrigo, né, ele falou que uma vez a gente vinha de Ubatuba para Taubaté, e a chuva, começou uma chuva muito grande, o para-brisa, aquele aguaceiro, e ele ficou com muito medo, aí de repente ele lembrou, é meu pai que está dirigindo? Para que ter medo? Deitou do outro lado e dormiu. Você entendeu? Então, veja bem, isso aí é inocência. Ele, na cabeça dele, eu era o melhor motorista da face da terra. O que não era verdade. Entendeu? Então, ele ficou de boa. Entendeu? Então, quando o novo convertido, alguém que é muito cheio do Espírito, ele acha que as coisas tudo é fácil. Né? Ele acha as coisas tudo fácil. E não é bem fácil assim. Né? E me chamaram para pregar numa determinada casa lá, e eu fui. E era um gramado assim, muito grande, sabe? Aquele gramado enorme, só tinha grama assim. E lá no finalzinho a casa. E eu tô indo, né? Aquele gramado enorme. Daqui a pouquinho, irmãos, vem um cachorro de lá numa disparada. O cachorro veio assim, e eu com uma fé, irmãos, com uma fé. Entendeu? Eu falei assim, tá amarrado em nome de Jesus. Quando eu orei assim, irmãos, o cachorro deu aquela travada e subiu para cima, uns quase 3 metros para cima assim. E deu aquela travada e caiu de costa lá para trás. Irmãos, eu falei, gente do céu. Eu estou poderoso. Aí, para resumir a história, por coincidência, na hora que eu falei, tá amarrado em nome de Jesus, ele chegou no final da corrente. Ele tinha chegado no final da corrente. Entendeu? Foi muita coincidência, né? Foi muita coincidência. Mas eu não acredito, mas eu não duvido que Deus possa fazer isso, mas nesse dia ele chegou no final da corrente. Então, a improvisar uma coisa dessa aqui no culto não acontece. No evangelismo aparecem situações inesperadas que, né, você nunca mais vai acontecer com você. Aqui no culto não acontece essas coisas. No evangelismo acontece. Então é bem inesperado, né? Tem um outro texto aqui que mais ou menos parecido. Vou ler só para você ver que Lucas 12, 11, 12. Quando vos levarem à sinagoga, os magistrados, as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de repetir, com o que haveis de dizer, de responder. Porque o Espírito Santo vos ensinará. Mas qual que é a hora que... Veja bem, prestou atenção aqui. Qual que é a hora que você não tem que se preocupar com o que você vai falar? Na hora que você for preso, não dá para você levar a Bíblia. Você falar para o cara, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Aqui na igreja eu abro a Bíblia e falo, irmão, está escrito aqui, mas lá eu for preso, não vai me dar a oportunidade de abrir a Bíblia. Eu não vou ter uma Bíblia lá. E o Espírito Santo vai colocar as palavras na minha boca. Mas eu venho aqui para o culto despreparado e falar que o Espírito Santo vai dar? Aí tem gente que acredita nisso, fazer o quê? Tem gente que acredita até no Lula, vou fazer o quê? Vamos lá, próximo texto. Até agora nós falamos sobre o evangelismo, certo? Tem espaço para criatividade, você vai se deparar com situações inesperadas. E no culto? Vamos falar sobre o culto agora? Vamos ler um texto sobre o culto. Levítico 10, de 1 a 4. Se firma bem na cadeira, que senão você cai, que você vai ficar chocado com o que eu vou ler e com o que você vai aprender agora.
E aconteceu que Nadab e Abiú, filhos de Arão, Arão é um sacerdote, Nadab e Abiú eram sacerdotes também, Arão era um sacerdote maior, pai deles. Pegaram cada um incensário e pondo fogo e incenso, ofereceram fogo não permitido diante do Senhor. Em alguma versão fala, ofereceram fogo estranho diante do Senhor. Então saiu fogo de diante do Senhor e devorou, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor falou, manifestarei a minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão ficou em silêncio. Presta atenção. Aqui já nós não estamos mais no evangelismo. No outro texto a gente estava no evangelismo, agora aqui não. Aqui está falando do culto. No culto, Arão, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, filho de Arão, que também era sacerdote, entendeu? Eles ofereceram fogo estranho. O que é fogo estranho? Fizeram algo que Deus não mandou, que não era permitido por Deus. Fizeram no culto, entendeu? E aí o que aconteceu com eles? Morreram. Foram mortos. E qual o motivo que eles morreram? Para Deus mostrar a sua santidade. Mostrar a sua santidade. Mostrar a sua santidade e mostrar a sua justiça. O texto diz que mostrarei a minha santidade. Mostrou a santidade e a sua justiça. Deus, ele é misericórdia. E quando alguém peca e se arrepende, ele perdoa para mostrar a sua misericórdia. Mas quando alguém não se arrepende, quando alguém que confronta Deus, ele mata para mostrar a sua justiça. Ele mata. Essa palavra, na maioria, 99% dos púlpitos aí, se eu me falar isso num púlpito, eu seria apedrejado. Porque tem a ideia de que Deus é amor, que ele imagina, não mata ninguém, quem mata é o diabo. Não, o diabo não mata ninguém. Mas pastor, tem um versículo que fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo veio para matar e destruir, mas ele é só instrumento na mão de Deus. Ele só mata quando Deus permite. Entendeu? Para tocar na vida de Jó, o diabo teve que pedir permissão para Deus. E Deus permitiu, mas falou, mas matar ele você não vai não, que eu não vou permitir. Só Deus tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. Se a gente falar para os outros que Deus pode tirar a vida, só Ele tem o poder de dar a vida, só Ele tem o poder de tirar, as pessoas aceitam de boa. Agora, se eu falar que Ele mata, aí não. Ué, mas se é Ele que tira a vida, então é Ele que mata. Quem você acha que matou Jesus Cristo lá na cruz? Você acha que foi os judeus? Não. Quem matou Ele foi Deus, foi o Pai. Porque antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que Deus já tinha determinado que Jesus Cristo ia morrer na cruz. Quem decidiu que Jesus Cristo ia morrer na cruz foi Deus, foi o Pai. Entendeu? Né? Então, Deus matou esses dois aqui, porque eles afrontaram a Deus. E por que eles afrontaram a Deus? E se eles tivessem feito isso aqui, cometido esse erro lá fora, talvez eles não teriam morrido. Por quê? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Se uma pessoa fala mal de você lá fora, e afronta você lá fora, e defama você lá fora, é grave? É. Mas se ela entra na sua casa para te defamar, se ela vai na sua casa para te afrontar, fala a verdade, não é muito pior? Então a pessoa peca, faz as coisas erradas lá fora, mas aí ela vem aqui na igreja para afrontar Deus aqui dentro da casa de Deus. Não é muito pior? Por isso que o culto, irmãos, tudo deve ser levado a sério, tudo, mas o culto é ainda mais. O culto ao Senhor não se brinca, não se brinca com o culto ao Senhor. E o culto ao Senhor, se eu botar um grupo de dança de moça bonita aqui, ainda que esteja bem vestida, que eles põem geralmente pelo menos isso, né? Muitas igrejas têm essa mania de colocar grupo de dança, mas ainda que esteja bem vestida, entendeu? O grupo de dança aqui, aonde está escrito na Bíblia que no culto, domingo, tem que ter grupo de dança no altar do Senhor. Aonde está escrito isso? Pastor, mas tem um lugar aí, Deus não matou ainda. Não matou? É porque você não sabe. Já morreram faz tempo. São defuntos vivos. São defuntos, ainda que se mexe ainda, mas já estão mortos faz tempo. Porque essas igrejas já estão mortas faz muito tempo. Elas já, para Deus, não são mais consideradas como igreja. Para Deus aquilo ali está tudo morto já.
Entendeu? Para Deus aquilo ali não é igreja, aquilo ali é shopping center, é clube de diversão, pode ser um monte de outras coisas, mas igreja do Senhor, culto ao Senhor mesmo, será se é? Será se é? Né? A diferença é que no Velho Testamento o juízo era exercido logo, e hoje Deus espera para exercer o juízo no momento certo, lá na frente. Uma hora Ele vai fazer o juízo. A diferença é essa. Uma hora vai fazer o juízo. Entendeu? Então, isso aqui é muito sério. Continua a leitura. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: aproximai-vos e tirai os vossos irmãos da frente do santuário para fora do acampamento. Entendeu? Nem o corpo desse povo pode ficar aqui. Tão grave foi o que eles fizeram. Oferecer fogo estranho. Fazer na igreja do Senhor algo que o Senhor não mandou. Né? Então não tem criatividade na igreja para a gente fazer? Tem criatividade para você melhorar o louvor, para você melhorar a pregação da palavra, para melhorar a oração, para melhorar. Mas inventar um outro elemento além desses, não tem. Se eu botar um grupo de dança, eu estou inventando um outro elemento. Se eu botar um grupo de teatro, eu estou inventando um outro elemento. Entendeu? Não pode. Não pode. Agora vamos para um outro texto. Quantos de vocês já ouviram falar que se você fizer a coisa certa e com boa intenção, isso é o que vale? Quantos de vocês já fizeram isso? Se você fizer o bem, fizer coisa boa, de boa intenção, isso é que é importante, isso é que vale. Quantos de vocês já ouviram falar isso? Hein? Vamos ver a opinião do Senhor Deus, o que Ele acha disso? Se eu posso, fazendo com boa intenção, fazendo coisa boa e com boa intenção, é isso que importa. Vamos ver a opinião do Senhor? Vamos ver a opinião dele, o que Ele fala sobre isso? Vamos. 1 Crônicas 13, 9 e 10. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá era um homem bom, um homem correto. Uzá dava bom testemunho. Uzá estendeu a mão para... Isso aqui era um culto. Veja bem, agora no começo eu estava falando de evangelismo, agora estou falando de culto. Isso aqui é um texto que está se referindo ao culto, durante o culto. Aqui, ó. Quando chegaram a ele de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tinham tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o Senhor o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali diante do Senhor. Quem foi que matou Uzá aqui? Quem foi? Foi o Senhor. O texto aqui está bem claro. O Senhor o feriu e o matou. Uzá. E sabe por que ele feriu? Porque Uzá estendeu a mão para segurar a arca. Vou explicar o contexto aqui. Né? Davi queria trazer a arca para Israel. Queria trazer a arca, né, de Deus. Porque a arca tinha ali dentro os 10 mandamentos, e tinha a vara de Arão, e na verdade aquela arca, ela simbolizava o próprio Deus. Trazer a arca significava trazer o Deus, né? E aquilo ali, eles estavam no momento de culto, entendeu? Era um culto para trazer a arca. E aí eles estavam trazendo a arca, e aí o boi tropeçou e a arca ia cair. Uzá rapidinho estendeu a mão para segurar. Fala a verdade. Uzá fez uma coisa boa ou não fez? Uzá tinha boa intenção ou não tinha? Tinha. Mas Deus tinha dado uma ordem explícita e clara: só os levitas podem tocar na arca. E Uzá não era levita. Entendeu? Uzá não era levita.